muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa. Acompanho o seu trabalho, estou encantada a cada dia que passa. Eu Parabéns. fiquei muito feliz em te conhecer e falei isso para as Sim, pessoas aqui logo no começo da live. sim, sim. Eu acho que a vida ela nos traz alguns momentos especiais e aquele momento que a gente se conectou foi um momento especial. Eu Foi tenho verdade. certeza que muitos frutos vão nascer dessa parceria, né, desse encontro. Acredito Mas plenamente. E é tão lindo que assim, o universo vai providenciando as coisas à medida que a gente não atrai nada, né? A gente só tem acesso a essa energia que já pertence a gente. Quando eu lhe conheci, que você veio chegando, eu vi uma luz em volta de você. olha, Acredita? E eu falei, meu Deus, como vai, muito prazer. E aí, a hora que você começou a conversar, eu falei, nossa, meu coração chegou a bater mais forte. E foi muito que legal. coisa boa, bom demais essa afinidade. Carla, conta para quem está aqui, porque não é todo mundo que deve ser da sua rede, tem um mix aqui de pessoas. Inclusive, antes de você começar a falar, eu quero dar boas-vindas para as pessoas que estão assistindo a gente. A gente tem a Jack aqui, minha amiga querida, seja muito bem-vinda. A Camila Mendes, a Alice Melo, a Vivi, a Carol, a Bruna. A Sim. Carla Fuertes, que é uma querida também, que tem uma cafeteria linda aqui em Orlando. Temos Deco Onyx, enfim, temos aqui uma lista de pessoas já assistindo e acompanhando a gente e outras que vão continuar entrando. Mas eu queria ouvir quem é a Carla Mello. Se você puder destacar os pontos e contar pra gente quem é a Carla Mello. Não vou dar conta, amiga, não vou dar conta, porque hoje eu acabei de me dar conta de que a Carla é uma diversidade. Eu não sei nem explicar direito, porque me fizeram um elogio e uma crítica, eu ainda estou em dúvida. Porque eu sou advogada, eu acho que eu nasci advogada, é muito engraçado isso. E também sou apaixonada por alimentação, nutrição, suplementação, abri uma empresa de suplementos. E aí eu sou apaixonada por essa coisa de arquitetura, obra, então é um pouco assim, de louco a médico, a gente cada um tem um pouco, Daí né? eu já sei de onde surgiu essa nossa afinidade, porque quem são as minhas amigas que estão assistindo aqui sabem. O meu título no Instagram é empreendedora multimundo, na falta de uma definição. Na falta de uma definição. Eu ainda vou buscar a minha. Eu consegui, com muito custo, assim, depois de olhar um pouco para dentro, tentar falar quem é a Carla em uma frase. Foi muito difícil, passei meses, porque eu falei, como eu vou falar de mim em uma frase? Aí eu achei a seguinte frase, né? Carla é uma pessoa que coleciona bons momentos e grandes amigos. Porque eu acho que na estrada da vida a gente tem que plantar flores, porque se você precisar voltar, tá bela e maravilhosa. E eu não Que tenho como maravilha. resumir Carla, mas Carla é uma curiosa. Eu acho que se fosse tentar resumir assim, é alguém muito curiosa, é alguém assim que busca muitos conhecimentos sobre água, sobre a importância da água, a importância da nutrição, a importância da gente entender um pouquinho de tudo para abrir a mente da gente. Essa sede eu acho que me levou a fazer coisas realmente maravilhosas. Que Incrível, eu é sei muito que a gente legal. assim chega num ponto da vida da gente, né, que depois de criar filhos, atender expectativa social, e aí você consegue se encontrar, é muito gratificante. Porque Pois aí é. você olha para a vida com outro olhar, né? É E até muito. o fato de se assumir como alguém que não precisa de uma única definição, aqui a gente pode conversar com um pouquinho com as pessoas que estão assistindo a gente, porque o mundo, ele cobra muito isso das pessoas, né? Quem Cobra. você é? O que você faz? É como se você tivesse que ter uma definição única, ou no máximo duas, três coisas. E eu falo, nós somos tão dinâmicos, a gente transborda tanta habilidade, a gente está em busca de conhecer tantas coisas nesse mundo. Eu também me defino como uma desbravadora do mundo, alguém que. Eu até fiz um vídeo uma vez brincando, dizendo que é como se tivesse me soltado num parque de diversões no dia que eu nasci, e eu fico procurando aproveitar um pouco de cada atração que tem esse parque antes dele fechar, que é o dia da morte, né? É isso mesmo. Eu, Mas esses assim, dias, esses dias eu falei sobre isso e fui me apresentar de uma forma que até eu me surpreendi, porque é o que eu acredito, mas eu fiz sem querer. A pessoa se apresentou e disse, muito prazer, centelha divina. Porque nós somos centelha divina, né? Eu acho que resume tudo isso aí, que a gente é um pouquinho de tudo. gostei dessa. Mas, Carla, conta pra gente o principal motivo desse nosso papo aqui de hoje, porque as pessoas acho que já devem ter ficado encantadas aí. Inclusive, teve gente aqui escrevendo que eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas tivemos aqui uma pessoa falando que o seu livro é incrível.
Ah, pois é, é um livro maravilhoso, a Carol Zaya escreveu, então tem pessoas que já leram o livro que estão aqui participando, assistindo. A Camila Mendes escreveu Ansiosa, a Vivi colocou um monte de carinhas com coraçãozinho, a Alice escreveu Vovó Linda. Alice, a minha Alice, que coisa linda, eu nem sabia, que Então a gente prazer. tem aqui, ó, uma legião de pessoas, de fãs aqui acompanhando. Conta pra gente um pouco sobre esse lance de contratos invisíveis, que eu achei tão interessante, mas eu acho ao mesmo tempo tão profundo. Como que você consegue resumir para, pelo menos, dar um spoiler generoso? Eu até falei isso num story que eu gravei agora e coloquei no Instagram. Eu falei, corre pra lá, porque ela vai dar um spoiler generoso. Um pouquinho sobre como surgiu essa ideia. Fala pra gente. Olha, na verdade, eu venho nessa sede de conhecimento há muito tempo. E eu gostaria de ter recebido, pelo menos um mapa, eu gostaria de ter recebido uma orientação de muita coisa, né? A gente não vem com manual para a vida. E eu sempre senti falta disso, porque desde pequena, né? Não sei nem se podia se chamar de gente, eu dizia que a gente tinha que ser muita coisa em uma vida só. Se você imaginar que a gente é mãe, a gente é profissional, a gente é amante, a gente é esposa, você ser tudo isso em uma vida só e fazer com esmero é realmente um grande desafio, né? E a gente não vem com esse manual. E quando você entende o que é autoconhecimento, que você vai buscar por essa virada de chave, eu acho que independente da idade, tem muita gente nesse momento de virada de chave. Eu quero fazer a minha vida, eu quero construir a minha vida, ou eu quero reconstruir a minha vida, eu quero estar em outro lugar que não esse, e você não sabe por onde começar. E você fica muito perdido, porque quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas entendem que a gente está falando de religião. E religião não tem nada a ver com espiritualidade. Você é centelha divina, você é ser divino, você é semelhança do Deus Todo-Poderoso, e você não tem nada a ver com as religiões que Com as pode isso, não pode escolhas, né? aquilo, com as escolhas. Então, assim, a gente está falando de se elevar como ser humano, se elevar como pessoa, ser melhor como pessoa. E eu tive a oportunidade de ter uma mãe que eu digo que é um arquétipo vivo, porque ela dizia isso pra gente: você tem a obrigação de ser amanhã melhor do que você foi hoje. E essa sempre foi a minha busca, né? Tudo que eu fiz com muito esmero. Não importa o que fosse, vamos lavar a cozinha. Tem que estar bem feito, tem que ser feito com amor. E quando você bota foco no que você faz, você dá direção. Então hoje a gente vê que tem assim, tá todo mundo muito perdido, eu quero mudar minha vida. E eu escuto muito uma frase: esse livro é uma mentoria que eu já faço há anos com muitas pessoas. E eu escuto a seguinte frase: ok, despertei, por onde começo? E as pessoas realmente não sabem por onde começar. Então, o meu livro faz um apanhado assim de muitas filosofias, de muita visão e aspectos culturais, né? Porque as pessoas se prendem o que conhece e esquece que o mundo é muito maior. Então a gente tem que ter realmente conhecimento, até para você ter sua própria opinião. Não é que você vai mudar de opinião, mas você precisa enxergar outras culturas, enxergar outra visão de tudo. E É, aí isso foi só aumentando, porque essa foi só sede, crescendo. só crescendo, essa sede de conhecimento, ela começa a transbordar de forma que você diz assim, ok, e agora como eu faço para servir? E eu, graças a Deus, eu tive dois grandes momentos na minha vida que eu posso chamar de marco, e um deles foi quando eu olhei para a minha vida, tudo lindo, perfeito, atendia todas as expectativas, tudo que eu sonhei eu consegui. E aí vem o vazio de você entender o seguinte, e agora? Né? E agora, O para que que onde eu vem quero ir? depois? Para onde eu quero ir, eu preciso desconstruir para reconstruir. E aí eu acho que foi uma sabedoria divina que me tomou, e eu fui desconstruindo as crenças para que eu pudesse construir algo novo, para que daqui desse algo novo realmente eu chegasse a entender o que era meu verdadeiro objetivo. E vem uma frase que a minha filha, por homenagem, e foi muito lindo, ela tatuou no braço dela a minha frase predileta, que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. E essa foi uma frase que sempre norteou a minha vida, sempre permeou a minha vida em todos os sentidos. E eu não vejo sentido realmente de você viver uma vida sem realmente servir. Tanto é que eu fiquei muito emocionada olhando o seu trabalho esses dias e olhando os seus vídeos. E eu fiquei encantada, porque é exatamente essa filosofia, né? Você dividir o conhecimento que você tem, é você estar tocando o coração das pessoas aonde elas estão precisando, nas dores, né? Então, assim, muito lindo. E não tem sentido essa vida se a gente não tiver essa oportunidade de realmente servir.
E aí o livro nasce desse desejo. Dessa explosão de mulher aqui falando com a gente, com tantas coisas boas, com tantos sentimentos bons. Gente, escrevam pra gente aqui se vocês estão gostando desse papo, dessa conversa, porque eu, pelo menos, eu me sinto muito encantada com tudo que eu escuto dela. A primeira vez que a gente teve contato foi aqui em Orlando, pessoalmente, e ela trouxe já essa energia positiva tão alta, né? Vibrante, sempre acompanhando. A Carla me parece ser alguém assim, ela transmite isso. E aí a Vivi escreveu realmente, Adriana, esse projeto é especial, expandir a consciência. A Carol escreveu, tô amando. Deixa eu falar uma coisa para você, Carla. Eu até me sinto muito feliz de ouvir isso que você falou, de ter assistido os vídeos, ter se conectado de alguma forma. Talvez até aí esteja a nossa afinidade, porque o meu propósito de vida está muito ligado a esse crescimento de consciência, essa elevação de consciência e ajudar o máximo possível de pessoas a se desenvolverem, né? Mas o que me chamou mais atenção nesse seu projeto, nesse livro que você falou que anteriormente era uma mentoria, é a possibilidade que você traz com uma visão tão lúcida de como reescrever contratos que a gente já assinou com a gente mesmo lá no passado, de forma inconsciente, que você chama de contratos invisíveis. Eu não li o livro todo ainda, estou sendo super honesta, não deu tempo, mas eu já li, olha, tá até marcado aqui, eu já li a metade do livro. E o trecho do livro que eu li, pessoal, eu estou mostrando de novo, porque eu sei que teve muita gente que entrou depois aqui na live. O trecho que eu li do livro até então, ele vai até a parte do capítulo 15, onde você fala da faxina interior, que são os 12 faxineiros da mente e da alma. Olha que incrível. Por isso que eu falei, essa linguagem, essa comunicação, eu acho que ela se conecta muito facilmente com as pessoas, né? A Júlia escreveu Energia Muito Boa, a Tatiana escreveu Duas Mulheres Maravilhosas e a Júlia depois escreveu Transformação Real. Mas conta para mim esse lance dos contratos invisíveis e essa possibilidade que você enxerga da gente rasgar ou talvez reescrever novos contratos. Eu não sei como você vê isso exatamente. Na verdade, você vai descobrindo que você repete padrões. Você não sabe por quê, mas aquilo sempre está acontecendo e a gente escuta as pessoas falarem disso. Ah, me decepcionei com o relacionamento. Ah, determinadas coisas vão se repetindo e você realmente não tem consciência do que é aquilo. E a importância dessa consciência é muito grande e é muito simples, né, amiga? Porque quando você coloca o olhar, quando você coloca foco, tudo vem à tona, né? Então, assim, é só parar. Mas tá todo mundo no piloto automático tão grande que a gente não consegue esse momento de respirar, né? Eu brinco muito porque eu acho que se a gente fosse, se houvesse uma cura, quase que assim, um coringa, né? Digo que assim seria a respiração. Porque quando a gente respira, você é obrigado a parar. Quando você presta atenção na sua respiração, você é obrigado a parar. E quando você respira com intensidade, você começa a olhar verdadeiramente, né? E a gente acaba fazendo esses contratos completamente inconscientes. E são contratos que, na maioria, eles estão no subconsciente. Eu brinco muito e digo que a gente só precisava de duas regras, né? Você entender o que é uma linguagem do subconsciente e você entender o que é lei universal. E é muito simples, porque contrato subconsciente você tem que entender o que está lá dentro, que não foi você que colocou necessariamente, mas que precisa ser limpo. E lei universal também é algo muito simples, porque a gente é bem óbvio, né? Quando fui fazer direito, eu fui entendendo que direito tem a ver com coisas óbvias, são assim coisas naturais. Plantou arroz, vai colher arroz, não tem escolha. Então, assim, são coisas que verdadeiramente são muito simples, né? Plantou arroz, vai colher arroz, isso é uma lei universal. Então, assim, quando você começa a entender contratos, você olha para aqueles que você nem sabe. Eu disse que eu tenho alguns marcos na minha vida, e um deles foi quando eu entendi o significado da palavra autocompaixão. Isso foi para mim a coisa mais magnífica, porque aquela voz, eu não sou o suficiente, ela nos perturba o tempo inteiro. E eu passei a vida inteira me cobrando muito, né? Por que você falou aquilo? Por que você fez isso? E eu não sabia que era algo torturante, até entender o que significa verdadeiramente autocompaixão. Quando eu tive a oportunidade de me abraçar e falar, tá tudo bem, você fez o seu melhor, isso foi realmente revelador. E aí eu comecei a perceber que a gente vai fazendo coisas tão absurdas com a gente, e aí vem aquelas crenças, né? Eu não posso entregar esse projeto porque ele tem que estar perfeito.
Quer dizer, você tem a síndrome da perfeição e muita gente acha que isso uma grande qualidade. E não é bem por aí, né? É importante que você faça bem feito, mas você não existe perfeito, né? Perfection é uma expressão que vem do latim que está em processo de aperfeiçoamento. Então, assim, quando eu fazia e me cobrava esse nível, eu falei, gente, mas desde quando? E aí eu fui achar outra crença também, que é outro contrato que a gente faz, que você precisa ser amado. Para você ser amado, você tem que agradar todo mundo. E aí eu disse, peraí, mas por que eu preciso ser amado? Por que o meu amor comigo não é o suficiente? E são contratos que você vai fazendo que você muitas vezes não faz a menor ideia de onde vem. Ou vem da infância, do subconsciente, da família, né? Do pai e da mãe que tenta fazer o melhor, fazem o melhor, né? Pai e mãe só dá o melhor, mas infelizmente eles aprenderam de um jeito, eles acham que aquilo é certo e passa daquela forma, entendendo que é certo. Mas que não É o serve para a melhor que eles gente. podem É o oferecer. melhor, é Que o eles melhor. podem oferecer, né? E a É. gente muitas vezes fica limitado ao melhor que eles podem oferecer, porque a gente não busca outros caminhos, nem outras opções, e nem mesmo questionar algumas respostas prontas e padrões prontos. Eu estou escrevendo um livro também que vai ser lançado esse ano e que tem um tema um pouco relacionado a tudo isso, mas isso que você estava falando sobre copiar o que tem pronto, você também começou falando um pouco sobre a confusão que muitas pessoas fazem entre religiosidade e espiritualidade. Você acha que essas questões podem confundir um pouco a cabeça das pessoas e contribuir para o ser humano se tornar mais perdido? Porque tem muita gente que se declara Completamente perdido. perdido. Tem gente que sabe que está perdido conscientemente. E tem gente que está perdido, mas que nem tem tanta consciência sobre isso. É pior ainda, porque ainda não chegou naquele ponto de encarar uma realidade e começar a buscar uma mudança, né? Você acha que essas confusões mentais elas podem contribuir para essa distorção? Eu acho que a gente está num momento muito especial da humanidade e eu fico muito honrada de estar aqui nessa época de transição. A gente sai de uma época de transição de terceira dimensão para quinta, já estamos, mas a gente não teve uma cultura espiritual. E cultura espiritual nada quer dizer com religião. Se você entendesse que você é centelha divina, que você é Deus na Terra vivendo uma experiência material, essa confusão ela vai embora, porque você começa a entender que são seus padrões, o que que eu sou, como eu sou, qual é a missão da minha alma. Não é o que eu sou boa para fazer. Eu amo a advocacia, mas não adianta pegar a advocacia e dar pro bônus e fazer de graça, porque eu não devolvo para o universo o que eu sou bom, a minha missão de alma. Porque viver propósito é você ser bom em alguma coisa que é a sua missão de alma e transformar isso para outros, seja lá para a Maravilha. quantidade que for. Isso é viver propósito, isso é viver do propósito. Inclusive, há pessoas que monetizam a partir da sua missão da alma. Então, quando você fala de assim, tá perdido, tá mesmo, tá todo mundo perdido, porque ninguém entende que nós não somos espírito precedido de matéria, não somos matéria precedida de espírito, nós somos espíritos precedidos de matéria. E quando você se enxerga como um ser espiritual, você entende que você tem poderes natos que não são poderes paranormais. É seu. Você é especial, você é divino. E aí sim, aí você volta para o seu centro, aí você se alinha. Essa empresa maravilhosa, né? Eu falei para você de três empresas que eu tenho, a suplementação, né? E a empresa Alinar. É justamente de profissionais que trabalham nessa área de desenvolvimento pessoal que busca exatamente isso, alinhar. Quando você se alinha, você respira adequadamente, você ancora, você presta atenção quem é você, no que você está fazendo, você vive o hoje, que é a única coisa que a gente tem. Eu tenho uma passagem linda que eu amo, não vou lembrar agora da terminologia certa, mas diz que presente é divino, por isso que chama presente. Porque a gente só tem agora. Eu brinco muito e brinquei a vida inteira, porque eu comemoro meu aniversário um mês inteiro. Eu adoro meu aniversário. E nessa brincadeira, adoro, amo. E nessa brincadeira eu questiono muitas pessoas. Eu digo, tudo bem, e se eu partir? O que eu deixei de bom? Qual foi a minha mensagem de vida? E quando eu vou embora, que eu viajo muito também, eu abraço as pessoas verdadeiramente e pergunto exatamente isso. Só tem hoje, você só tem essa oportunidade. Tem alguma coisa para falar? Porque você não pode deixar para amanhã.
Porque se eu partir, o que que você quer deixar? O que que você quer falar? Então, assim, eu busco muito nas pessoas que ela entenda que a gente realmente, a gente só tem hoje, a gente não sabe se vai acordar vivo amanhã. Então, a gente precisa viver intensamente. Tem, de vez em quando, né, o meu grupo de pessoas que eu amo, eu brinco muito, e eles falam o seguinte: Carla, você é muito intensa. Eu digo, mas é lógico, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu só É. tenho hoje. Tem que Então, esse aproveitar como hoje. se fosse o último momento, né? O E último dia, pode né? ser o último momento. Quantas pessoas a gente conhece que partiram e perderam algumas oportunidades porque tinham coisas para fazer que não fizeram? Então, assim, só tem hoje. E aí, quando você se enxerga a centelha divina, quando você para respirar, você começa a voltar para o seu centro. O yoga, por exemplo, tem 284 formas de alinhamento. E a gente precisa só de um. Você precisa levantar da cama com a intenção do seu dia. Você precisa ter o cuidado das suas palavras. Então, assim, quando você pensa que a gente tem, assim, milhões de crenças limitantes, que são os contratos invisíveis, né? Eu não sou bom o suficiente, eu preciso honrar pai e mãe, então eu não posso ganhar mais do que meu pai e minha mãe. Então, você se limita a tudo isso, né? Você começa a entender, ok, eu entendi que é isso. E agora, o que que eu faço? Bom, vamos começar com a cartinha de liberação, porque a gente precisa entender o que é liberação e permissão. Então, quando eu trago tudo isso e trago o livro Os Contratos Invisíveis, eu não trago só uma teoria, tem um monte de exercício. Porque a pessoa vai falar assim: tudo bem, entendi. Eu estou aqui honrando pai e mãe e não consigo me liberar para a prosperidade. O que que eu faço? Vai lá no final do livro, tem uma cartinha de liberação e de permissão. Vai entender onde. Tem muitos exercícios, tá? E é bem interessante porque não adianta achar o problema, né? Você tem que achar o problema e trazer a solução. Trazer a solução. O livro traz essas orientações, vamos chamar assim. Agora, Carla, é muito difícil, é muito complexo para alguém que ainda não deu esse primeiro passo e que está se sentindo exatamente como você está descrevendo aqui, perdido, sem direção, fazendo algo que não é o que gostaria de fazer, se sentindo alguém que não está agregando como poderia no universo, no mundo, no ambiente onde vive, né? Porque eu acho que tem muito do que você falou. Qual é o propósito da nossa existência? Pelo menos é isso que eu tenho captado aqui no seu livro. Você vai muito na linha do propósito da sua existência. Não é qual é o seu propósito ter uma casa nova, um carro novo, ganhar mais dinheiro. Não, Eu acho que até para quem tem dúvida, vale se conectar com uma dica que ela deu aqui. No dia que eu for embora daqui, né? O que eu estou deixando como legado? O que que eu fiz? Não é sobre os bens materiais que os outros podem conquistar sozinhos, né? Com as próprias forças. Então, eu acho que é muito profundo isso e a gente volta a falar sobre consciente, sobre se encontrar. Você encontrar o seu eu diante desse tumulto, dessa quantidade enorme de coisas acontecendo. Eu sei que tem gente aqui assistindo a gente que com certeza pega a condução de manhã para ir para o trabalho, ou pega o carro para enfrentar o trânsito, já é barulho desde de manhã, não tem sossego sequer para fazer uma meditação ou para fazer uma oração para aqueles que são, né, que gostam de fazer orações, independente da religião, porque a gente aqui não está discriminando ninguém. ninguém. E até voltando um pouco a esse ponto da religiosidade, você tem total direito de fazer as suas escolhas, é nobre e deve ser respeitado, independente das escolhas que você faz, né? Aqui a Lógico. gente está trazendo uma reflexão que vai muito em linha com o próprio eu e com compartilhar aquilo que você aprendeu, transbordar. Enfim, eu me empolgo, eu não posso ficar falando muito. Eu quero que você traga mais, porque eu quero aproveitar esse tempo junto com você, porque teve alguém aqui já nos comentários que perguntou os 12 faxineiros da mente e da alma. Se você poderia falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu não vou conseguir falar dos 12, mas ele está no capítulo 15 e ele está bem discriminado ao decorrer do livro, porque são coisas que às vezes parecem simples, mas que muita gente não faz. Então, assim, eu coloquei lá de forma que é uma prática diária, sabe? Porque quando você pega. Vou dar um exemplo que eu faço sempre: uma visão 3D. Eu sempre tive essa oportunidade, não sei em que momento da minha vida eu fui iluminada por essa sabedoria divina. Porque a gente tem que enxergar a vida em 3D. Você tem que ter uma visão panorâmica de tudo para que você possa entender como
os acontecimentos vêm. Então, às vezes, os grandes desafios, ou uma grande desgraça, inclusive, a gente pode colocar dessa forma, que abala profundamente, você tem que ter uma visão 3D. Você tem que sair daquele contexto e fazer uma análise de fora para enxergar aquilo como uma oportunidade. Porque, na verdade, tudo na vida é oportunidade. Nós estamos em construção, é tudo um processo. Cada um tem o seu processo e você tem que respeitar você do jeito que você entende e está compreendendo. Mas o fato de você tomar cuidado com as palavras, e fica aí a dica para todo mundo, são coisas muito simples. Cuidado com as palavras, ela é importantíssima. Quando você fala algo, você decreta. Eu vou dar um exemplo muito simples. O pastor não, o juiz, quando vai casar um casal, ele termina a frase: vos declaro marido e mulher. Quando ele faz essa declaração, se o camarada virar no mesmo segundo e falar assim, não quero mais, desculpa, já declarei e agora você abre um processo judicial para cancelamento, com um juiz no tribunal, porque aqui já está declarado. Você viu o poder da palavra. E aí volto naquela historinha do que a gente não tem cultura espiritual, que a gente está falando de melhorar a gente como ser humano, para entender que se você é centelha divina, você não pode falar qualquer coisa. Eu sou Deus, vivi uma experiência material, eu não posso xingar a pessoa que passou do meu lado e fechou o carro, jogou em cima do meu, porque eu tenho poderes. Eu não posso desejar algo para aquele camarada, porque nós estamos todos interligados. Aquele camarada sabe lá o que ele está passando. Como eu posso rogar palavras para um ser humano? Com certeza vai voltar, que tem a lei do universal, aquilo volta, um espelho. Mas como que eu posso, na qualidade de centelha divina, se eu me enxergo centelha divina, que direito eu tenho de falar do outro? Como eu posso julgar o outro se eu sou centelha divina? Então você vê que a gente realmente está precisando de uma direção, e é uma direção muito simples. Se você se enxerga centelha divina, eu não posso falar qualquer coisa. Eu tenho uma brincadeirinha muito legal, inclusive de vez em quando a minha neta está ouvindo, ela vai saber falar sobre isso. Eu cobro $2 quando eu estou nos Estados Unidos e cobro R$ 2 quando eu estou no Brasil, das pessoas que chegam para falar coisas negativas. O meu vidro na minha casa é bem grandão, está escrito R$ 2 e ele está cheio de dinheiro. Porque as pessoas falam coisas, ela quer contar uma história, ela pode contar a história. Porque preto é preto, branco é branco. Ela pode contar a história dela, mas ela não pode trazer isso de forma negativa. Ela tem que saber escolher as palavras. Porque senão você está amaldiçoando a sua vida e não se deu conta. Então, assim, é um passo tão simples. Embora o meu pote vive cheio, tanto lá como aqui nos Estados Unidos, meu pote está cheio. Eu só não trouxe ele para cá e ele fica na sala. Mas aqui também está cheio. Porque as pessoas não se dão conta que as palavras têm poder. As palavras têm mantra, elas são decretos. Então, cuidar do que você fala é um dos passos mais importantes. E parece simples, mas não é assim que as pessoas veem a vida. Tem muita gente que ia ficar pobre rapidinho, mesmo sendo rico, né? Se entrar na sua brincadeira, né? Mas eu brinco muito, e sabe que sempre dá certo? Porque eu brinco primeiro porque o órgão mais fraco do corpo é o bolso, né? A hora que o camarada sente que doeu no bolso, ele fala, opa, peraí, vou parar com isso. E é incrível como é que dá certo, porque as pessoas começam a controlar o que falam. E quando você faz isso, você limpa o seu campo energético. Olha que coisa linda. As pessoas não se dão conta. Não, só essa dica eu acho que já valeu todo o nosso papo, porque você está falando e a gente vai viajando aqui, até vai de encontro a um trecho que eu estava lendo de um outro livro essa semana, que ele dizia que as palavras podem ser doadas como em formato de presente ou em formato de arma, de faca, por exemplo. Então você não é simplesmente te fazer julgamentos ou tirar conclusões, falar palavras negativas, mas é o poder que a gente tem de ferir com as palavras, né? Que é muito grande, ou ao contrário, ou de presentear, ou de levantar uma outra pessoa, como realmente essa é uma dica importante. Isso faz parte das 12 faxinas da mente e da alma? É um dos itens mais importantes. As pessoas, assim, eu acho, assim, na minha opinião, são todos importantes, faz parte de todo um pacote de um processo, né? De um processo de transformação. Porque você precisa observar. Quando você se observa, muitas vezes, hoje em dia, eu me pego falando com o meu ego. Porque ele é o cara que constrói, te leva para o sucesso, mas o ego é o cara que te destrói. Então, você tem que saber quem está governando a sua vida, você ou seu ego. Então, de vez em quando, eu pego o meu. Às vezes, alguém me incomoda,
incomoda. Eu digo, mas vem cá, me incomodou por quê? Por que essa pessoa está me incomodando? Porque não é um problema com a pessoa, é o meu problema. Então, deixa eu perguntar aqui, meu ego, o que está te incomodando? Muito E bom. isso é muito legal. Então, quando você se observa, eu acho que assim, você começa a olhar as palavras, você começa a observar quais são as crenças e os contratos invisíveis, porque você começa a falar assim, tem gente que tem a seguinte frase, né? Quem guarda sempre tem. Aí, quando você vai analisar, o camarada é um acumulador. E aí ele diz assim, não, mas isso é importante. Eu digo, mas por quê? Então, quando a pessoa começa a se observar, ela começa a questionar, mas por que que é importante? Por que que isso faz tanta diferença? E quando você cuida das palavras e automaticamente começa a se observar, nossa, fantástico, porque você aprende, inclusive, a Muita coisa muda. respirar. É, não, porque Muita coisa você muda. para, você se dá a oportunidade de parar, e quando você para, você respira. Quando você respira, você se alinha, você está alinhado com o divino, você está alinhado com você, com a sua melhor versão. Então, assim, é uma coisa, né, por isso que são 12. Eu tenho que resumir o máximo, mas são os faxineiros, porque a faxina interna ela é mais importante do que a externa. Eu amo o autocuidado, assim como amo uma casa limpa, e as pessoas às vezes limpam a casa, mas elas esquecem de limpar por dentro. Não Sim. pode, por dentro é É. muito É importante. muito importante. E olha, quantas pessoas eu acredito que não só estão assistindo agora, mas que vão assistir depois, esse conteúdo vai ficar gravado, gente. A ideia é aqui contribuir para as reflexões. Para que você, para quem está assistindo, né, mais pessoas possam refletir a respeito de tudo isso que ela está trazendo. Você está falando bastante sobre essa questão do ego, da consciência, da própria, das crenças que envolvem a questão da religiosidade. Eu acho que talvez, se eu puder contribuir de alguma forma, eu fico pensando a gente precisa compreender quem somos, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. É o Porque primeiro se a passo. gente se confunde com o nosso ego, achando que o ego é o dono de tudo, ou se a gente se confunde com a nossa religião, por exemplo, achando que nós somos a nossa religião, são pessoas que muitas vezes se misturam com a própria crença e elas passam a ser a crença e não ter a crença. Eu acho que Exato. é uma reflexão interessante de se fazer. A consciência é o seu eu, certo, Carla? Ela Uhum. precisa estar acima de todas essas coisas, porque quando você coloca ela no lugar certo e consegue olhar para tudo que acontece na sua vida de cima, a consciência vai questionar o seu ego, como você bem disse que você faz, a consciência vai questionar até mesmo as suas crenças. Sim. Elas precisam continuar sendo questionáveis, porque a crença não é a verdade absoluta. Eu sempre falo com tanta convicção isso aqui, mas é uma ilusão tão doce que tantos carregam, né? De que a crença é a verdade absoluta encontrada. Descobrir a América, descobrir a verdade do mundo. A crença é a crença, a sua fé, o seu poder de entender que aquele é o melhor caminho, mas ela não é a verdade absoluta, porque senão teríamos muitas verdades absolutas pelo mundo, de acordo com as crenças que existem, que são inúmeras, né, no mundo E as todo. culturas, né? São diversas culturas, e se você entender um pouquinho, eu tive essa oportunidade, eu já participei de diversas religiões, e eu tive essa oportunidade de encontrar coisas de perto, e com culturas diferentes de outros países, e aí você vê o como pouco a gente sabe. E você falou uma coisa muito importante, eu acho que quando você se encontra. Eu acho que assim, se fosse assim, vamos buscar o norte, vamos buscar o princípio, o ponto marco zero, o que seria? Se encontrar como centelha divina. Porque aí não existe Sim, verdades absolutas. Eu até brinco, porque eu acho que verdade absoluta não existe mesmo, não porque tudo é existe. relativo. É, é. Então, assim, mas seria o que você falou. Se você se enxerga como centelha divina, eu sou divino, eu sou Deus. Gente, por mais brava que eu estou com você, que droga que a Adriana fez alguma coisa. Mas peraí, muita prosperidade. Eu tenho a regra dos 10 minutos. E aí, para você ver, a gente é ser humano, a gente está aqui, a gente tem vários defeitos. Eu brinco sempre que a minha maior lição e a mais difícil foi essa tal de humildade. Porque eu sou muito arrogante, eu sou uma pessoa que jura que é maravilhosa, que faz e acontece. Mas essa foi a maior lição, porque sem humildade, você não é capaz nem de nada, absolutamente, de limpar uma piscina. Então, assim, eu entendo que quando eu brinco muito, porque tem a regra dos 10 minutos. E eu acho que ela serve para todo mundo. E se for uma dica, está aqui a dica para a nossa turma que está assistindo. Durante 10 minutos, você tem direito de ficar bravo, ficar chateado, ficar magoado. Você tem esse direito, você é ser humano. Você foi impactado com algo que você está chocado, está com raiva. Você tem o direito? Tem. 10 minutos. Você está com rancor? 10 minutos. Então, assim, o camarada te fechou 10 minutos. Esses dias eu estava no carro com a minha filha, e aí passou um rapaz, fechou ela, e ela
automaticamente falou palavras que não eram bonitas. Eu Uhum. só olhei. Quando eu olhei, ela imediatamente falou assim: eu tenho 10 minutos. Aí eu falei, ok. Aí fiquei esperando, né? 10 minutos. Aí ela, 10 minutos, ela, tá bom, mãe. Aí ela levantou a mão, uma das mãos no volante, e falou: vai com Deus, que Deus abençoe a sua vida, que você seja próspero, que a sua família seja próspera. Então, assim, a gente tem que entender que a gente é centelha divina. O que você É, fala tem poder. E o que você deseja por outro, você não é nem um ato de amor. Na verdade, é um ato de inteligência, porque volta para você. é Então, quando pura você verdade, é imagina, pura volta. verdade. É pura verdade. E a gente está falando aqui sobre esse lance de espiritualidade e religião. Às vezes as pessoas podem pensar assim, ah, elas não têm a sua religião ou coisa do tipo. Não tem relação com isso, gente. Não. A gente não está falando sobre as escolhas de cada um. Nós estamos falando de algo que vem antes da religião. A espiritualidade é algo que vem antes da religião, inevitavelmente. É um fato. Porque é a sua conexão com o divino, com aquilo que é o Criador, com o que você acredita. Lógico. Né? Agora, uma dica muito legal, eu vivi uma experiência há muito tempo atrás, e dali, a partir dessa experiência, eu passei a replicar isso com outras situações da minha vida, né? Ao sentir raiva, que é isso que você falou de alguém, ao ficar muito aborrecido com alguém, uma ótima dica é coloque essa pessoa no primeiro. No primeiro, na primeira linha da sua lista de orações naquela mesma noite. É isso aí. Desejando coisas positivas, mesmo que seja muito difícil para você. É Porque isso às aí. vezes a gente tem aquela sensação de que fulano me fez tão mal, isso vai voltar contra ele, e você começa a descarregar também uma energia muito negativa. Mas eu tive uma experiência com uma pessoa de trabalho uma vez, e eu fui deitar naquele dia pensando o que fazer diante de tanta coisa ruim que essa pessoa jogou para minha vida no dia de hoje, porque foi muito forte na época. E aí eu fiquei pensando, eu usei meu lado racional, meu lado consciente, eu pensando o que eu deveria fazer. E decidi dedicar orações àquela pessoa, mas de uma maneira muito sincera. E, incrivelmente, eu tive a surpresa de, no dia seguinte, receber uma ligação logo de manhã, quase que com um pedido de desculpas. Não foi bem um pedido de desculpas, mas a pessoa falou coisas que deixava transparecer que ela estava extremamente arrependida. E é alguém que a gente não esperava que fizesse isso. E dali eu tive uma experiência concreta, real, de que eu deveria agir dessa forma em outras situações da minha vida também. Então, olha, eu queria voltar para um ponto aqui, porque tem alguém perguntando, acho que foi a Júlia, qual é o primeiro passo para despertarmos? Alguém que está em busca de ser um ser humano, de ser, ficou redundante, de ser um ser humano melhor. O que essa pessoa precisa fazer para iniciar um processo de mudança? Por que eu estou falando isso, Carla? Antes de você me responder, eu acho que muita gente deve ficar pensando assim: ah, tudo isso que essas duas estão falando aí é muito subjetivo, não é concreto, né? Sei lá, é fantasioso, porque tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de estabelecer essa conexão. Mas, basicamente, para trazer para a vida real e para a parte concreta, eu gostaria de dizer assim, que nós estamos falando de você se tornar alguém melhor nos relacionamentos, mais querido pela sua família, mais doce do que você é, mais gentil do que você é. Talvez eu cite exemplos que não tenham relação com você que está assistindo, mas pode ser que você precise ser alguém mais tranquilo, que explode, se irrita menos por pequenas coisas. É uma série, somos muito complexos, né? Então é uma série de possibilidades. Essas pessoas que estão valorizando nesse momento, se encontrarem, darem o primeiro passo, o que você poderia recomendar além de ler o livro? Para quem não viu o livro ainda, além de ler o livro. Ah, eu acho que tem três coisinhas tão simples. É o vidrinho. Bota um vidrinho na sala, escrito R$ 2. US$ 2, entendeu? E veja com a família inteira quem é as palavras negativas. Joga lá dentro, US$ 2, R$ 2, uma palavra negativa que você viu que você pronunciou e não percebeu, mas já tinha falado. Vai lá e bota no vidro. E não tem jeito. Gratidão não é uma questão de amor divino, não é uma questão de sabedoria. Gratidão é inteligência. Quando você é grato, que foi exatamente a história que você contou, quando você é grato, é um sentimento tão magnífico que você transborda. Então, eu acho que a gente tem que começar o dia com três frasezinhas, três palavras, no qual você é grato por alguma coisa. Eu sou grato por respirar, eu sou grato por estar vivo, eu sou grato pela família que eu tenho, eu sou grato pelo emprego que eu tenho, eu sou grato pelo meu negócio, eu sou grato pela fortuna que está no meu banco, não importa se é 1 centavo ou 10 milhões, eu sou grato porque o valor é meu, me pertence, então eu sou grato a essa fortuna.
Então, eu acho que assim, o vidrinho de R$ 2, US$ 2 na sala, no meio da sala, que é para você lembrar a importância dos decretos e da palavra positiva. Três frases, é um bilhetinho quadradinho, pequenininho, você escreve e bota no bolso. Hoje eu sou grato aqui. E faz isso todos os dias. Porque sabe a historinha de que você repete uma mentira e ela vira verdade? É exatamente isso. Você começa sem muita gratidão. Muito bom. Mas eu garanto que depois dos 21 dias, você vai estar transbordando, porque a palavra gratidão ela é muito usada, mas o significado dela é muito profundo. Gratidão é algo que invade a alma e transborda de uma coisa tão magnífica. De vez em quando eu estou flutuando, de vez em quando, uma vez eu parei o carro, porque eu estava tão grata que eu falei que o carro não está andando, tem alguma coisa errada. Eu parei o carro porque eu tinha a sensação que o carro estava flutuando. Porque gratidão é isso. Você chega num patamar que você flutua, e é por poucas coisas. A gente não está falando de você Pelas comprar a coisas casa dos pequenas, sonhos, né? É. porque as pequenas te levam às grandes. E, na Então, verdade, o quão grandes são as pequenas, porque quando a gente fala de ser grato por respirar, é essencial para viver. Entende? Olha, tudo. olha a reflexão. O quão grandes são as coisas que a gente às vezes fala que são as coisas pequenas, né? O acordar, o abrir os olhos de manhã, é grandioso ou é pequeno? Fica a reflexão, né? Não, e eu vou só acrescentar que para você ver como é que são coisas tão simples e que a gente não se dá conta, mas que automaticamente você vai fazendo e você vai chegar no patamar de ver que essas pequenas coisas é que te levam às grandes. Porque à medida que você está bem, você melhora o emprego, você muda o emprego, você ganha o contrato que você queria, você transforma a vida que você quer com coisas simples, por incrível que pareça. E tá aqui, 3 dicas, né? O potinho dos dois dólares ou R$ 2, a A nossa frase de manhã a frase de gratidão, né? As 3 frases, tem que três escrever, tem que coisas, escrever. escrever. Não é Tem no que celular, escrever. não, gente, tem que Não, escrever. tem que escrever. Tanto a leitura, ela é realmente terapêutica e curativa, quanto a escrita, ela é curativa. É um processo de cura, sim, meu Deus, magnífico. E a terceira, que eu acho que também é assim, muito importante, e eu julgo até que seria uma das mais importantes, é você respirar com consciência corporal. É você simplesmente respirar. Gente, não tem nada demais. É você sentar, parar um segundo, respirar e sentir o oxigênio, sabe? Você pisa no chão, o ar tem que chegar no pé. Quando você tem essa consciência corporal, você parou, você limpou a mente. É fantástico. Você quer matar o camarada que te irritou. Você Quantas vezes, Carla? respira Quantas vezes? Quantas vezes? 10 vezes, 20, quantas vezes você tiver Mas condição no de mínimo parar. 10 vezes. Você Respiração tem que profunda. parar, tem que parar. Você tem que. É um segundo. Gente, não leva mais que isso. É você, no meio do seu dia, você fala, ok, respira, deixa o ar entrar, chega no pé, você ancorou, você voltou, você está presente. Parece que o mundo se abre. Você anda nas nuvens, é como se fosse uma fumaça. Você está no meio do incêndio, tem aquela fumaça. Incrível, né? Quando você respira, você simplesmente você enxerga, é como se as nuvens fossem embora. Porque quando você ancora, até o lado negativo, né? A gente não está falando de religião, muito pelo contrário, a gente respeita todas. A gente está falando de ser humano melhor, e aí sim, fala de espiritualidade, né? Dessa busca por ser melhor. E quando você respira com essa consciência, até o negativo sai do lado. É impressionante, porque não tem espaço. Você voltou, você limpou o seu campo energético, respirou, ancorou, automaticamente as coisas negativas vão E se a embora. sua atenção já foi direcionada para a sua respiração. Então, ela saiu do outro campo. Isso não serve só para raiva, isso serve para medo, Tudo. ansiedade, né? Aquelas pessoas que às vezes estão sentindo medo por causa de uma notícia que receberam, para qualquer outra coisa que esteja trazendo sentimentos negativos, né? Qualquer sentimento, até mesmo para você controlar a alegria. Olha como é que é interessante. Porque às vezes a gente fica tão feliz por alguma notícia e você sai do seu centro. Então, o fato de você respirar, você ancora, você respira com consciência, você entra com oxigênio, você, até para isso, até para a felicidade, para o triste, para o medo, a respiração serve. Ela é, de todas as linhas, né, e outras ferramentas que existem hoje, a respiração sempre é a base de tudo. A gente Olha, eu precisa falo aprender. que você falando, né? Eu tenho essa coisa de viajar enquanto alguém está falando e navegando por outros universos aqui também. Você trazendo essa questão de que a respiração é curativa.
Isso remete ao fato de que muitas respostas estão dentro de nós mesmos, a solução está biologicamente no nosso corpo, não estou nem falando só de questões espirituais, né? E me fez lembrar a fala da doutora Silmara Medeiros, que é alguém que eu já entrevistei aqui numa live maravilhosa também, ela é psiquiatra, escritora. Ela fala que quando você tiver dúvidas sobre a questão dos recomeços, se você é capaz ou não de recomeçar, basta você olhar para as próprias células do seu corpo que precisam morrer as velhas para nascer as novas. Então tudo se conecta de um jeito muito amoroso, muito harmonioso, né? É com muita harmonia que tudo acontece. E esse lance da respiração, essa dica que você está trazendo como a número 3, ela é verdadeiramente eficiente. Porque eu também já testei e eu tenho certeza que a gente consegue controlar o nosso corpo, mesmo em momentos que a gente acha que não é capaz, através da respiração, que inclusive é o princípio básico da meditação, que é uma outra excelente ferramenta, né? Várias, quase todas trazem a meditação, além de outras ferramentas. Mas eu vou dizer para você que é muito interessante, para você ver que a gente volta naquela história de eu sou centelha divina, né? A gente volta porque se você imaginar que é a base de tudo, e se você é um ser divino, automaticamente você regenera qualquer coisa. Você é capaz de curar o seu próprio corpo, né? E a respiração é uma ferramenta maravilhosa. E quando você imagina que você é centelha divina, peraí, por que eu vou ter medo mesmo? Por que essa insegurança está batendo? Peraí, por que esse momento está sendo tão difícil? Então, assim, quando você começa a se observar, quando você começa a entender que realmente você é centelha divina, a gente vai desmistificando as coisas. Eu levei muito tempo para entender matemática. E eu tive um professor maravilhoso, com muita paciência. E quando ele pegou aquelas equações enormes, que eu não entendia nada, ele começou a desmistificar. Eu falei, nossa, mas é só isso? Então as coisas são muito simples. Você falou uma grande verdade. Precisa só de harmonia. É impressionante. Eu tenho um jardim que eu amo, eu sou apaixonada pelo meu jardim e fui eu que plantei tudo. Plantei, botei pedrinhas, aquelas pedras de rio, tem luzinha verde, luzinha azul, são muito bonitinhas. Aham. E às vezes uma árvore, eu colocava, às vezes uma árvore com 2 metros, eu dizia, gente, não está combinando, não tem harmonia. E aí eu mudava de lugar, digo, agora sim. Por quê? Porque a natureza, ela fala. E a gente tem que observar que tudo tem que estar em harmonia. Tudo que é bom vem na harmonia. Então, É. assim, isso é muito E importante. o seu ambiente precisa refletir aquilo que você está jogando sobre ele, né? Também a gente tem um poder de interferência sobre o ambiente incrível. E muitas vezes a gente está ali reclamando sem saber por que as coisas estão acontecendo de maneira tão negativa. Qual é o primeiro passo? O que você precisa fazer? O que você já fez para mudar esse cenário, essa situação, né? Olha, Carla, a Dri Botias escreveu assim: que lição, uma live que eu assistiria por horas. Que lindo. Gente, vocês estão gostando? Quem está aqui com a gente até agora, manda aí um like, um joinha, fala pra gente se vocês estão gostando, se vocês gostaram de conhecer a Carla, para quem não conhecia ainda, né? Porque eu sei que tem pessoas aqui que já conhecem. Carla, eu não sei se eu deixei de destacar alguma coisa importante, se você quer falar a respeito de algo mais, onde as pessoas encontram o seu livro. Esse livro aqui, Então, gente, para quem não viu. já está disponível na Amazon, já está disponível no Mercado Livre e está disponível também, acho que semana que vem no nosso site, no nosso Instagram vai estar disponível também para venda. Mas eu queria, sim, deixar aqui uma perguntinha, sabe? Eu tive muita dificuldade com muita coisa. Entre elas, entender essa coisa do ego, para mim, acho que foi a coisa mais difícil. Entender o significado da humildade foi, assim, desafiador, né? Porque eu sou uma pessoa muito altruísta. Então, eu digo, uma pessoa altruísta, imagina, eu não sou egoísta, então não tenho esse ego. E ego e humildade, eles precisam andar juntos. Então, assim, muitas coisas, para mim, foi muito difícil. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta compaixão com as pessoas, porque eu sei o tanto que é difícil a gente sair de um lugar que a gente não quer estar e ir para um lugar que a gente verdadeiramente gostaria de estar. Então, eu deixo aqui uma pergunta que procure os seus contratos invisíveis. Uhum. Procure o que você entende que é bom. Eu sempre tenho uma folha de papel e às vezes eu encontro com as pessoas, elas dizem assim, eu tenho muitas qualidades. Ok, escreva suas qualidades de um lado. Agora, do outro lado, você escreva tudo o que você identifica em você. E procure ali
Onde estão os seus contratos? Por que você repete padrão? Qual é a crença que não está fazendo você sair do lugar? Qual é Uhum. aquela coisa que você acredita tanto que não está te fazendo enxergar o que você gostaria? Eu fui participar de cursos, né? Eu adoro coisas novas e tinha um que tinha é um livro que para ler tem que fazer curso. E eu fui empolgadíssima porque são escrituras tibetanas, muito difícil. E eu fui empolgadíssima. E eu sei que a pessoa que estava ministrando o curso, ela disse assim: a gente não sabe do que gosta, porque o que a gente gosta colocaram na cabeça da gente. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, será que eu sei o que eu gosto? Não, eu sei. Na verdade, eu não sabia, isso me impactou muito, porque no fundo eu não sabia quais eram meus verdadeiros Muito bom valores. isso. Não Muito bom. sabia. E aí tem uma listinha de valores que eu tinha que escolher 5 valores. Eu não dei conta, juro. Eu levei 4 meses para entender o que é um valor inegociável. Eu coloquei várias coisas. Responsabilidade. Eu fui descobrir que responsabilidade era uma crença limitante e não um valor inegociável. E aí eu fui com muita dificuldade para descobrir o que é o meu valor. Então eu acho que quando a gente para analisar quais são os contratos que estão verdadeiramente está sendo regida a minha vida, se você perguntar quais são os contratos, o que é que rege a sua vida hoje, você vai acabar encontrando o que é o seu valor. O valor inegociável, Incrível, algo que muito você bom. não abre mão. E E talvez fica até, aí a e talvez pergunta. até buscar conhecer melhor os conceitos das próprias palavras, que é o que você trouxe, o exemplo da responsabilidade, porque muitas vezes a gente acha que conhece. Outra coisa que você me fez refletir agora é sobre a seguinte questão: a gente só sabe dizer o que gosta mais dentre as coisas que fazem parte do universo que a gente conhece. Eu não consigo dizer se eu gosto ou não de algo que eu não conheça. Então, para que eu saiba dizer se eu gosto ou não, eu preciso me propor a conhecer, abrir a minha mente para o novo, estudar sobre Exato. aquilo que não faz parte da minha bolha, né? Isso é até um pouco na linha dessa obra que eu estou escrevendo, mas é muito engrandecedor tudo isso. Ai, Mas Carla, a gente deixou muito 3, bom. deixa eu deixar mais uma, então. Eu fiquei tentada aqui a deixar mais uma. Uma dica, assim, bem legal. Eu acho que a gente podia. Busca aí, abrir a mente é uma coisa muito importante, né? Então, gente, para aí para pensar e diga para mim, escreve aí, quais são os seus valores verdadeiros? Qual é o valor que move a sua vida hoje? Para que você possa entender aonde você está. Qual é um valor verdadeiro? Porque a gente, quando fala de responsabilidade, e eu falo muito disso, quando a gente entende que é centelha divina e é responsável pela sua própria vida, você sai da posição de vítima, a gente se coloca nela o tempo inteiro. Então, assim, vai aí, diz aí, gente, o que é o seu valor inegociável? Acha? 5. Depois conta aí. Esse é Como um é que bom foi? desafio. No final, você deu 4. Eu vou contribuir com mais uma. Ah, Faça uma pessoa sorrir todos os dias. Você pode usar a lindo. sua criatividade para isso, né? Porque a gente está com muitas missões interiores para o nosso próprio eu. Mas faça alguém sorrir todos os dias usando o que você quiser como criatividade. Pode ser as palavras, atitudes, gestos, né? Eu acho que foi muito rico esse momento. Eu agradeço demais pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui com a gente hoje. Espero que a gente tenha outras oportunidades no futuro, Bem, né? Porque, com certeza, eu acho que a gente acaba contribuindo, colaborando na construção de seres humanos melhores. é Porque esse é o verdade. objetivo. Vocês É gostaram, verdade. gente? Ai, que pena, tá acabando. Tem mais alguma coisa que eu não falei que você queira falar? A Júlia colocou live maravilhosa, a Alice perguntou, já vai acabar? Ai, que linda da vovó, mais linda. É isso, gente. Ó, mais uma vez, o livro está aqui, maravilhoso, vale muito a pena, tá? Se vocês estão em busca de uma boa leitura, para quem sabe já esse final de semana, comprem o livro da Carla, sigam a Carla através do perfil que vai aparecer aqui. A gente está colaborando aqui com o Instagram, né? Ela vai aparecer para mim, para ela, então tem o Instagram de todo mundo. Vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa de se aprofundar num conteúdo riquíssimo, da verdadeira riqueza que a vida tem, né, Carla? Verdade. A Carol escreveu amei, a Edith colocou palminhas, a Alice escreveu linda e perfeita. Obrigada. Uma boa Ai, noite que a delícia. todos. A gente volta a se ver aí muito em breve, se tudo der certo, né? Numa outra oportunidade que a vida vai nos trazer. Obrigada. Só gratidão, obrigado, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar com você. Você é luz, você é linda e Ah, de coração, de alma, realmente tenho uma identificação muito grande com você. Parabéns pelo trabalho que você faz. Gratidão.
Para todas nós. Um grande beijo. Boa noite, Beijo. gente.